Nosso tema de hoje, o que Freud descobriu sobre os sonhos? Com certeza você sabe, os sonhos, realização de desejos, não importa quais, mas Freud entendia o sonho como realização de desejos. Vamos mergulhar nessas águas. Podemos dizer que o universo onírico, esse universo dos sonhos, acompanha a história da humanidade. E com Freud, entendeu o sonho como realização de desejos e como um portal para o inconsciente, para descobrir o que lá no inconsciente existe. Portanto, as imagens noturnas, elas se apresentam como uma realização disfarçada dos nossos desejos. A consciência reprimida durante o dia se manifesta à noite. Consciência reprimida durante o dia se manifesta à noite. É preciso que aprendamos a valorizar. Já falamos que aí existe no sonho um conteúdo manifesto, que é a história que nós contamos, e que também existe o conteúdo latente, aquele que passa, que experimenta a censura onírica. A censura como uma forma de mecanismo de defesa. A mente transforma os anseios em metáforas complexas. Tudo com a intenção de proteger o nosso equilíbrio psíquico. Sejam bem-vindos. Vamos mergulhar nessas águas. Em mergulhando nessas águas, somos convidados a compreender, a nos permitir a experimentar um autoconhecimento a partir dos impulsos incompreendidos e dos ciclos de ansiedade que estão alojados no nosso inconsciente. Portanto, somos convidados a dominar uma narrativa. Essa narrativa, ela sinaliza a presença histórica da psicanálise na cultura moderna, nas artes e na filosofia, a narrativa dos sonhos. E nessa narrativa, nós aprendemos a interpretar o exercício da coragem existencial, quando a gente se põe a decifrar as verdades que nos são reveladas nos sonhos. Preste atenção nisso. Vamos ao nosso mergulho. Vamos ao nosso áudio. Olá, hoje a gente vai fundo no material do João Barros que é, simplesmente fascinante. É sobre o que o Sigmund Freud descobriu a respeito dos sonhos. E a nossa missão aqui é entender uma ideia que parece, quase um absurdo. Porque para Freud nenhum sonho é um ruído aleatório, sabe? Pelo contrário. Exato. Para ele, os sonhos são a estrada real para o conhecimento do inconsciente. E o ponto de partida que o material traz, já vira o nosso senso comum de cabeça para baixo. A tese do Freud é que todo sonho, sem nenhuma exceção, é a realização de um desejo. Todo sonho. Todo. Até aquele pesadelo horrível que a gente tem. A questão é que raramente é o desejo que a gente pensa que é. Peraí, isso aí já quebra tudo. Como assim um pesadelo é a realização de um desejo? Se eu sonho que estou sendo perseguido, que desejo é esse? Então o texto explica. E é aí que entra a primeira grande sacada dele para decodificar isso. Ele fala que todo sonho tem duas camadas. Duas camadas? Isso. O conteúdo manifesto, que é tipo a historinha que a gente lembra, o filme que passou na cabeça, e o conteúdo latente, que é o desejo bruto, a ideia proibida, o significado real que está escondido ali. Entendi. Então, a história do sonho é um disfarce. Uma metáfora. Mas como é que a mente cria essa maquiagem toda? Existe um mecanismo para isso? Existe, e um mecanismo muito sofisticado.
Freud chama de censura onírica. Pensa nela como um segurança na porta da sua consciência. Um segurança, ok. Desejos que são muito perturbadores, agressivos ou socialmente inaceitáveis são barrados. Para eles conseguirem passar e virar um sonho, eles precisam se disfarçar. E esse processo de disfarce é o que ele chamou de trabalho do sonho. E como funciona esse trabalho? Que tipo de truques a mente usa para enganar esse segurança? O material do Barros destaca 2 que são geniais. O primeiro é a condensação. Condensação. É quando a mente é super econômica, sabe? Por exemplo, você sonha com um professor da faculdade que tem a voz do seu pai e tá te dando um conselho sobre o seu trabalho. Isso é condensação. 3 figuras de autoridade, professor, pai e chefe misturadas numa imagem só. Nossa, para representar uma única questão, tipo, minha relação com a autoridade. Perfeito. E o segundo truque é o deslocamento. Esse é o mais sutil. E como é? A mente pega a emoção forte de algo que realmente importa e cola num detalhe que não tem nada a ver. Você sonha que tá desesperado porque perdeu uma caneta, mas a angústia é gigante. Sei. O problema não é a caneta, óbvio. Talvez seja o medo de perder o emprego. A emoção foi deslocada do problema real para um objeto bobo. Assim, ela passa pelo segurança. Que loucura. Mas preciso admitir, quando se fala desejo em Freud, a gente pensa logo numa coisa só, né? O material fala desse clichê. Fala, com certeza. E esse é um dos maiores mal-entendidos. O desejo pode ser qualquer coisa. Um desejo de poder, de vingança, de resolver um conflito, ou até um desejo nostálgico de voltar a ser criança, sem responsabilidades. Certo. Mas agora a gente pode voltar na sua pergunta do pesadelo? Sim, por favor. Como sonhar que estou caindo de um prédio pode ser um desejo? Então, essa é a ideia mais radical. Às vezes, o desejo inconsciente é o de punição. Punição? Sim. Se uma pessoa carrega um sentimento de culpa muito fundo, algo que nem ela admite, o pesadelo pode ser a realização do desejo inconsciente de ser punida por aquilo. A pergunta muda. Deixa de ser o que eu sonhei. Exato. E passa a ser quem dentro de mim desejou isso. Nossa. Isso muda tudo. Agora entendo porque o material aponta que Freud, junto com Marx e Nietzsche, foi chamado de mestre da suspeita. Ele nos ensina a suspeitar de nós mesmos. Isso. A ideia de que não somos senhores em nossa própria casa. E o impacto cultural disso foi imenso. O livro A Interpretação dos Sonhos, de 1900, vazou para tudo. Não ficou só nos consultórios, né? De jeito nenhum. Foi para o marketing, que aprendeu a apelar para os nossos desejos ocultos, e para o cinema surrealista. Pensa num Hitchcock, num Salvador Dalí. Que pintava os sonhos literalmente. Exato. Eles beberam direto dessa fonte. Então, no fim das contas, a grande lição é que toda noite a gente recebe uma carta cifrada, como diz o texto. Uma mensagem de nós para nós mesmos. Isso. E a psicanálise seria o abecedário para a gente começar a decifrar. E conhecer essa linguagem é uma ferramenta de poder, né? Elio, um convite para tirar as camadas do que a gente acha que quer e descobrir o que realmente nos move. Perfeito. Então, para a gente fechar e deixar essa provocação no ar, o que o seu sonho de hoje vai revelar sobre o que você realmente quer amanhã? Dentro da nossa dinâmica, me acompanha algumas lâminas, algumas pinturas, alguns pensamentos que permitirão conexões, permitirão insights. Então vejam lá, estrada real para o inconsciente. O sonho não é um ruído, é um documento científico. Freud elevou os sonhos de meras superstições ao status de chave mestra da psique. Fantástico. Todo sonho é uma realização de desejo. O que surge no sono é um desejo barrado pela consciência durante o dia. A falta de conhecimento sobre essa mecânica nos torna analfabetos sobre nossas próprias vontades. O que surge no sono e sonho é um desejo barrado pela consciência. Vamos em frente. O disfarce é a verdade, conteúdo manifesto, já conhecemos. O que você se lembra, a metáfora aceitável. E do outro lado, conteúdo latente,
o que significa o desejo proibido. Entender isso é ganhar um par de óculos de raio-x para a alma. Vamos em frente? Sua mente é uma cineasta genial. O trabalho do sonho. Condensação, deslocamento. Condensação, várias pessoas ou situações fundidas em uma só imagem. Deslocamento, nós estamos a falar sempre das emoções. A emoção de um fato grave transferida para um detalhe insignificante. Então, sempre lembrar, condensação, várias pessoas ou situações, deslocamento, variedade das emoções em transferência. A censura onírica, a mente deforma os desejos para torná-los palatáveis, a consciência. Essa engenharia psíquica protege seu sono. Se o desejo aparecesse cru, a ansiedade o acordaria. Muito além da libido, a realização do desejo não é puramente sexual. Até pode ser. Pode ser o quê? Sede de poder, retorno à infância, pode ser um pesadelo, uma realização de um desejo de punição por uma culpa inconsciente. Interessante. O fim da soberania do eu. Não somos, essa frase é célebre, né? Não somos senhores em nossa própria casa. Em relação ao nosso ego. Não somos senhores em nossa própria casa. A realidade, os outros nos habitam. Freud, ao lado de Marx e Nietzsche, são chamados de mestre da suspeita. Existe uma inteligência em nós que não obedece à lógica do relógio, mas à lógica do prazer. Uma carta cifrada de você para você mesmo. Pare de perguntar o que eu sonhei. Pergunte sempre: quem em mim desejou isto? Interessante. Arqueologia da alma. Só é livre quem conhece suas sombras. Só é livre quem conhece as suas sombras, conhece aquelas áreas desconhecidas. Caríssimos, com isso fizemos o nosso movimento e vamos para a nossa conclusão. Venham comigo. O que Freud descobriu sobre os sonhos? A tese central, defendida aqui: o sonho não é um delírio, é um ato político interno, ele é a realização disfarçada de uma vontade que sua moralidade ou rotina proibiram de existir durante o dia. Uma imagem riquíssima. O despertar do desejo. Aqui nós temos um guia freudiano para a liberdade psíquica, a estrutura psíquica, o sujeito psíquico. Para que o vídeo seja uma ferramenta de empoderamento, você deve aprender a ler atrás da imagem, eu diria assim, para além da imagem. Então vamos a 4 eixos. O eixo da verdade cifrada, o manifesto versus o latente. O que você lembra do sonho é apenas a embalagem, é o envelope, o conteúdo manifesto. O significado real, o conteúdo latente, é a carta. Está escondido dentro do envelope. Então, está escondido no que a imagem te faz sentir. É a leitura da carta. Freud explica que a censura onírica, ela justamente deforma o desejo para proteger o seu sono. Se o desejo aparecesse nu e cru, você acordaria chocado. Entender isso é ganhar óculos de raio-x para a alma. Então, é preciso aprender o processo de edição, de editar, que transforma a vontade em filme bizarro. Maravilha. Um outro eixo, o eixo da engenharia psíquica, condensação e deslocamento. Sua mente é uma cineasta econômica, ela funde pessoas e transfere emoções para despistar o seu juízo interno. Freud detalha a condensação, 2 pessoas em uma, e o deslocamento, dar importância a algo importante para esconder o que dói, sensação, emoção, e o que Paul Ricoeur chama de mestre da suspeita, nada é o que parece ser. É preciso aprender, o sonho guarda a emoção
que você descartou durante o dia. Interessante. Fechando, quase fechando, o eixo da autonomia, associação livre. Você é o único dicionário válido para os seus próprios símbolos. Dicionários de sonhos são ilusões. É a sua história que conta, ela é a única fonte. A técnica da associação livre é o rito de autotransparência. Não se pergunta o que significa sonhar com cobra, mas pergunte o que cobra significa para mim. Isto aproxima você do seu eu mais autêntico. É preciso aprender o caminho para o inconsciente, que não aceita intermediários nem manuais genéricos. Fantástico. Fechando, o eixo filosófico da suspeita à liberdade. Reconhecer que você não é o senhor da sua própria casa é o primeiro passo para a verdadeira soberania. Você precisa se dar conta disso. Ao aceitar a realização do desejo, você para de ser joguete de impulsos. Como Salvador Dalí ou Hitchcock, você passa a usar o inconsciente a seu favor. A liberdade nasce de conhecer as suas sombras. A arqueologia psíquica. É preciso aprender a escavar o sonho para encontrar as fundações da sua personalidade atual. Fenomenal. Fechando, empoderamento pelo olhar clínico. Ao construir o videotema, mude a sua pergunta. Pare de perguntar o que eu sonhei. Comece a perguntar assim: quem em mim desejou isso? Quem em mim desejou isso? Quem em mim que me habita? Quem em mim que me habita desejou isso? Freud não nos deu apenas uma teoria, deu-nos a chave para ler as cartas cifradas que enviamos a nós mesmos todas as noites. Uma teoria contagiante, maravilhosa. Revisite.